Boa tarde, eu sou Gabriel Lotti, estou no nono período de Engenharia de Controle e Automação aqui na UFMG e hoje vou apresentar sobre qual foi a percepção dos estudantes da disciplina em relação à pesquisa que foi realizada de transição da faculdade para o mercado de trabalho. Para iniciar, a gente tem que falar que essa etapa de transição do faculdade para o mercado de trabalho é uma etapa de muita incerteza. Tem muita expectativa, é uma mudança muito grande de pessoas que foram estudantes a vida inteira e vão entrar numa nova etapa. Além disso, a gente tem as diferentes áreas as pessoas que integram a universidade, as diferentes realidades das famílias. Então, todas essas variáveis tornam um processo muito único para cada um dos estudantes e a percepção de desafios, de expectativas e as estratégias deles são questões que devem ser abordadas com calma e entendidas para que esse processo seja feito de maneira mais suave. Essa, esse tema, esse tópico de transição para o mercado de trabalho sempre foi uma questão que me gerou muita ansiedade. Eu já tenho mais de um ano que faço estágio na área de engenharia de controle e automação mesmo, mas todo o processo de busca de estágio e os primeiros meses do estágio foram muito difíceis. Na engenharia de automação tem a particularidade que muitos não trabalham em engenharia depois da formatura, muitos vão para a área comercial, outros vão para a área de programação, de computação. Então, acaba que até esse processo de integração do mercado de trabalho dentro do próprio curso é muito diferente para os diferentes alunos. Tratando agora da questão da pesquisa. O objetivo, a questão é a seguinte: os estudantes relatam dificuldade na adaptação para o mercado de trabalho. Então, a partir disso, a gente tem que compreender qual que é a realidade dos estudantes matriculados na disciplina em relação a essa transição e identificar, como eu já disse anteriormente, os obstáculos, estratégias e o que pode ser feito para auxiliar esses estudantes. Essa pesquisa é relevante para que a universidade possa se adaptar, por meio dela, às melhores práticas, para que essa transição ocorra da melhor maneira possível, auxiliada pela faculdade. Então, a metodologia foi um questionário aplicado via Moodle, com perguntas abertas e fechadas de questões objetivas e subjetivas, que visavam entender o espectro dos alunos para que pudesse ser mapeado as estratégias diferentes para as diferentes classes de alunos e, ao mesmo tempo, entender as impressões dos alunos de maneira mais subjetiva acerca do tema. Foram obtidas 70 respostas por meio do Moodle. A maior parte dos estudantes que responderam foram das engenharias e ciências exatas. Eu imagino que seja porque essa, essa disciplina ela é uma optativa de engenharia e não pelo menos engenharia de automação. Imagino que isso leva muitas pessoas a optarem por ela. Quase 40% já realizam estágio e mais da metade atualmente trabalham. Isso quer dizer que pelo menos algo próximo da metade já tem alguma experiência da mercado de trabalho, que torna um grupo bacana de pessoas que ainda não tiveram essa experiência, com pessoas que já tiveram experiência, então tem uma mistura muito grande que pode fazer com que a gente tenha boas respostas. Aqui, primeiro falando das percepções mais subjetivas das pessoas em relação ao mercado de trabalho, 54% delas consideraram competitivo o mercado, 27% considera que o mercado tem tendência a subida, 35% se manifesta
de forma clara, seguros ou preocupados em relação ao mercado. Quando a gente tem mais da metade das pessoas nos declarando que o mercado é competitivo, poucas pessoas, quase um quarto, declaram que ele tem tendência a subida e um terço declarando que eles estão preocupados ou inseguros em relação ao mercado, a gente consegue observar que existe um grande pessimismo, né, das pessoas que estão inseridas no mercado sobre o que vai acontecer, né? Porque essa mudança ela vem muito cheia de expectativa e ao mesmo tempo muito cheia de incerteza. E a, o que seria normal nesses casos é realmente a gente ter muito medo do que pode estar vindo pela frente. Quanto à participação da universidade nesse processo, 37% consideram que a universidade faz integração entre teoria e prática, 21% consideram que a universidade prepara adequadamente para o trabalho, ou seja, apenas um quarto próximo das pessoas declara que a universidade prepara adequadamente para o mercado de trabalho. E só 14% pensa que a universidade prepara para a rotina de trabalho. No entanto, 80% afirma que o diploma da FMG é importante para o mercado. Isso quer dizer que existe uma dissonância aí do que o mercado pensa, o que as pessoas acham que o mercado pensa, pelo menos, e o que as pessoas realmente estão preparadas para esse mercado de trabalho. Eu acho que existem duas questões separadas nesse sentido. Existe muito medo de quando você ainda não começou a trabalhar, de que você não vai saber nada, que vai ser muito difícil se adaptar. E realmente a universidade ela te dá uma base mais teórica do, do conteúdo e principalmente em certas profissões em que existe muita habilidade manual ou prática do que foi aprendido na faculdade, você demora um pouco a pegar no tranco. Mas uma coisa é essa dissonância entre integração teórica e prática. Outra coisa é a faculdade não te preparar para o mercado. Na minha visão, realmente o que falta é uma conversa maior entre o que o trabalho faz e o que a universidade entrega. Mas o preparo que vem da universidade muitas vezes não é apenas realizar o que o trabalho pede. São duas coisas diferentes e muitas vezes o medo de não estar preparado para o trabalho impede também você ver o quando você acaba ou que estava assim preparado. Quando você entra, você demora um tempo para se adaptar, mas certos conhecimentos que são mais teóricos da universidade são muito importantes. A partir dos dados da pesquisa, a gente vê que os estudantes eles se sentem atualmente muito inseguros com essa transição e que o apoio mais próximo das instituições de ensino é extremamente necessário. Eu acho que essa aproximação com o mercado de trabalho é muito importante até para tirar alguns mitos, essa ansiedade de que as pessoas não estão preparadas. É claro que ninguém está preparado 100%, mas de diminuir esse espaço de teoria e prática e diminuir esse estado de apreensão, porque apesar de ser um novo passo, uma coisa diferente, não é nenhum monstro de sete cabeças. E eu acho que esse espaço, ele na mente do estudante, ele é maior do que ele realmente é. E outra questão é que é importante a gente identificar os perfis de particularidades de cursos e famílias para a gente conseguir ter ações mais efetivas no futuro, quando a gente estiver tratando desse tema. Muito obrigado.